Bem-vindo, pessoal. Agora vamos comentar sobre a anatomia das mamas. Esse conteúdo que eu acho fundamental para a prática clínica, principalmente devido à questão de patologias que acometem essa região, esse órgão. E é isso que eu sempre vou tentar trazer aqui para vocês em cima dessa aula, certo? Então, vamos começar aqui falando o que são as mamas. As mamas, basicamente, elas são características sexuais secundárias nas mulheres. As mamas, elas são rudimentares em homens. Então, basicamente, nós iremos tratar bastante de mamas femininas. As mamas masculinas, praticamente, a gente não vai comentar. Ela tem como função fonte de nutrição para o recém-nascido devido à produção de leite, e aí nesse sentido o recém-nascido se alimenta desse leite materno, que o ideal é até 6 meses. E o formato e o tamanho das mamas vão depender de fatores genéticos, raciais, dietários, idade, número de partos e também estado de menopausa da mulher. Então vamos começar com a anatomia. O que é o seio da mama? O seio da mama, gente, é o local onde a mama ela se encontra. E ela vai ser delimitada por essas 4 regiões, certo? Então, medialmente, a margem lateral do osso externo e lateralmente a linha axilar média. Então, o seio da mama pode se encontrar desde a margem lateral do externo até a linha axilar média. Bruno, toda a mama vai estar localizada nessa região? Não. Eu estou falando locais que podem estar se encontrando estruturas relacionadas à mama. Superiormente vai ser delimitada pela segunda costela e inferiormente pela costela de número 6, a sexta costela. A mama ela vai ser constituída pela glândula mamária. No seu interior, certo? Ela vai possuir a glândula mamária, que são essas estruturas que vocês estão observando, certo? A glândula mamária ela vai ser composta por tecido epitelial glandular, logicamente, um tecido epitelial que vai produzir o leite. Basicamente, esse tecido é muito semelhante às glândulas sudoríparas histologicamente, só que elas vão ser glândulas sudoríparas modificadas. Vai possuir tecido fibroso, tecido conjuntivo denso, não modelado, e também tecido adiposo. Esse tecido adiposo ele vai ser relacionado principalmente com as características individuais femininas. Onde é que vai ser localizada as glândulas mamárias? Essas glândulas vão ser localizadas na tela subcutânea ou fáscia superficial. Vocês sabem que é aquela região, aquela camada logo abaixo da derme, certo? E essa tela subcutânea sobre os músculos peitoral maior e menor, vamos considerar músculo peitoral maior, 2/3 do seio da mama é sobre o músculo peitoral maior e 1/3 é sobre o músculo, bem aqui como vocês estão observando aqui, ó, lateralmente o músculo serrátil anterior. Tem algumas, dependendo de algumas mamas, gente, elas podem, entre aspas, atravessar essa região da sexta costela e aí também esse seio da mama pode atingir o oblíquo externo. E, como comentei, né, a gordura ao redor do tecido glandular ela vai determinar basicamente o tamanho das mamas de não lactentes, porque o meu foco principalmente vai ser a anatomia mesmo, gente. Mas quando vocês forem observar desde um pouco da êmbrio, desde a formação da mama até a finalização dela, a glândula mamária ela só fica finalizada, ou seja, todo o desenvolvimento dela termina só depois que a mulher inicia a lactação, certo? Então, só depois, quando ela tem o primeiro parto, quando ela começa a produzir leite, é que as glândulas mamárias elas ficam totalmente diferenciadas, certo? Mas a gente não vai entrar tanto em detalhes nisso, porque a gente vai precisar comentar muito sobre fisiologia. Bem, externamente as estruturas da mama, a gente vai possuir a papila mamária, que é esse botão que vocês estão observando aqui. A gente vai comentar daqui a pouco sobre ele, o que vai possuir internamente nessas estruturas. É basicamente na papila mamária que a gente vai encontrar a abertura de todos os ductos lactíferos, que daqui a pouquinho a gente vai falar sobre essa estrutura, mas é a abertura dela onde vai sair, onde vai ser ejetado o leite. Ao redor eu vou possuir uma camada, uma região, na verdade, denominada de areola. Essa areola, vocês estão observando que tanto a areola como a papila mamária, elas têm uma pigmentação diferente
ao tegumento, a outras regiões da pele da mama. E aqui, inferiormente, pessoal, nós temos uma região que nós chamamos de sulco mamário, certo? O sulco mamário ele só fica localizado aqui abaixo da mama, tá bom? Então, basicamente, externamente, nós temos essas três estruturas que, de vez em quando, eu sempre vou comentar para vocês. A papila mamária, a areola e o sulco mamário. Bem, a mama a gente pode dividir ela em quadrantes. E aí, a partir disso, eu estou mostrando para vocês os 4 quadrantes que a gente pode dividir a mama. A gente pode dividir a mama em quadrante superior medial, quadrante superior lateral. Aí vocês fiquem à vontade, superior medial, superior lateral, tanto faz. Quadrante inferior medial ou inframedial e quadrante inferior-lateral. Além disso, ao redor da auréola, certo? Nós temos a região que nós denominamos de periaureolar. Então, a mama ela pode ser dividida em 4 quadrantes e aí ela vai possuir uma quinta região que nós denominamos de região periaureolar. Qual é a importância disso? A importância é que esses quadrantes, a gente dividindo esses quadrantes, a gente pode distribuir a frequência da distribuição dos tumores malignos, certo? Então, vocês estão observando que a maioria dos tumores malignos de mama, eles vão ser localizados aqui, olha, no quadrante superior lateral. Isso daqui eu retirei de um livro, certo? Só que vocês vão observar que às vezes vocês podem encontrar alguma distribuição diferente. Por exemplo, nesse livro, ele comentou que aqui no quadrante inferior lateral é a incidência de 15%. Só que eu encontrei outros livros em que bem aqui seria 10% e na região periaureolar seria outros 10%. Essas outras distribuições estavam normais. Mas tudo depende da referência que você vai possuir. Qual é a importância? Finalizando, o que é o importante para você focar? É que o quadrante superolateral é o quadrante com maior frequência de tumores malignos. Enfim, gente, as areolas da mama elas vão possuir algumas glândulas sebáceas e essas glândulas sebáceas elas vão ser denominadas de glândulas, o epônimo dela, né? Glândulas de Montgomery é o epônimo dela. Essas glândulas sebáceas elas vão proteger contra fissuras na amamentação, porque a sua secreção ela vai modificar o pH da pele e a partir disso inibir o crescimento microbiano. Vocês vão conseguir observar as elevações dessas glândulas sebáceas a partir, olha, dessas elevações, como eu estou mostrando aqui no mouse, certo? Então essas daqui são as elevações das glândulas de Montgomery. Principalmente quando a mulher inicia a lactação, essas glândulas de Montgomery ou aureolares, fiquem à vontade, elas são mais visíveis. Bem, a papila mamária em si, certo? Ela não vai possuir gordura, ela não possui pelos e ela também não vai possuir glândulas sudoríparas. E as suas extremidades ela vai ser fissurada. O que é isso? Ela vai ser fissurada porque é nesse local que vai ser a abertura das regiões ductares das glândulas mamárias, certo? Que nós vamos chamar de abertura do seio lactífero, que daqui a pouquinho a gente vai mostrar para vocês o que é esse seio lactífero. Bem, essas papilas, elas principalmente são formadas por fibras musculares lisas, que elas vão comprimir os ductos lactíferos durante a lactação, certo? E durante o momento que o bebê ou está realizando uma ordenha, e também vão causar a ereção das papilas em resposta à estimulação, por exemplo, quando o bebê começa a sugar. Certo? Então nessa região aqui da papila mamária vão encontrar essas fibras musculares lisas que elas vão se contrair no momento ou da lactação ou simplesmente no momento que o bebê começa a sugar. Uma pequena parte da glândula mamária ela pode se estender ao longo da margem infralateral do músculo peitoral maior. Então vamos observar. Vamos supor que toda essa região aqui de amarelo que vocês estão conseguindo visualizar, aí está aparecendo gordura, mas no interior dessa gordura eu tenho também as glândulas mamárias, certo? Então o que vai acontecer? Se vocês perceberem, está acontecendo uma projeção nesse local, certo? Nessa região infralateral do músculo peitoral maior, e ela vai em direção à fossa axilar. E aí essa projeção aqui nós chamamos ela de processo axilar da mama ou cauda dispense, que também é um epônimo.
Isso é muito importante, principalmente quando vocês forem orientar as suas pacientes com relação a, entre aspas, o autoexame da mama, ou você mesmo quando vai realizar o exame da mama, você precisa verificar, você precisa lembrar que parte da glândula mamária, ela também pode, lembrando, isso daqui é uma variação anatômica, ela pode se estender aqui para a região da fossa axilar e você precisa analisar esse tecido, tudo bem? Entre a mama e a face peitoral, há um espaço chamado de espaço retromamário ou submamário. Esses dois nomes, espaço retromamário ou submamário, são regiões que são duas denominações que eu encontrei em dois diferentes livros. Vamos comentar. Primeiro, vamos localizar aqui a partir dessa imagem, certo? Os músculos, certo? Os músculos peitorais, certo? Nessa imagem aqui, primeiro, eu estou mostrando a vista anterior de um músculo peitoral maior, e bem aqui é um músculo peitoral menor. Então, peitoral maior, peitoral menor, para quem não lembra. Então, vamos observar agora nessa secção sagital, onde que estão localizados o músculo peitoral maior e menor. Então, primeiro, o músculo peitoral maior, que é esse daqui, e aqui o músculo peitoral menor, certo? Aí, uma outra região que a gente vai observar é que como os músculos peitorais, eles são músculos esqueléticos, eles vão precisar de um revestimento. E como é o nome desse revestimento? O nome desse revestimento é a fáscia peitoral, certo? A mama, ela vai estar localizada onde? Ela vai estar localizada na região de tela subcutânea. Então, eu quero que aqui foi representado por essa margem aqui em azul, mas tudo isso daqui é a região de tela subcutânea, certo? Lembra? Tela subcutânea é toda a região logo abaixo da pele, certo? Então, toda essa região que vocês estão observando aqui das glândulas mamárias, nós chamamos de tela subcutânea. Então, onde está localizado o espaço retromamário? O espaço retromamário ele está localizado aqui, olha, entre a fáscia peitoral, certo? Olha só, fáscia peitoral aqui, e nesse local a tela subcutânea. Então, entre a fáscia peitoral e a tela subcutânea, vocês estão encontrando como se fosse um espaço. Por que está em aspas ali no texto? Está em aspas porque esse local não é um espaço, não é um vão, não é um vazio. Na verdade, essa região ela vai possuir tecido conjuntivo frouxo, certo? Com poucas fibras, ou seja, muitas células. Eles não vão possuir gordura, e a finalidade desse espaço, na verdade, o que esse espaço vai permitir é movimentação da mama. Então, no momento, por exemplo, que você contrai o músculo peitoral maior, ou os músculos peitorais de uma forma geral, a mama irá se mexer, a mama irá conseguir se movimentar. Essa movimentação da mama ela vai ser permitida devido à existência do espaço retromamário e submamário. É a partir desse momento que eu vou começar a falar para vocês algumas relações clínicas. Por exemplo, tá aqui aí só colocando o espaço retromamário, certo? Bem aqui, está localizado. Então a primeira relação clínica é essa daqui. Quando você vai fazer o exame da mama, você vai pedir para a sua paciente ou colocar as duas mãos no quadril ou as duas mãos sobre a cabeça e vai pedir para ela contrair o músculo peitoral, certo? E aí, o que você precisa observar? Você vai ter que observar se acontece algum tipo de movimento assimétrico no momento que ela realiza essa contração. Por quê? Olha só. Quando você tem um carcinoma de mama avançado, o tumor, se for metastático no caso, ele pode invadir o espaço retromamário e grudar a base da mama à fáscia profunda. Bruno, que fáscia profunda é essa? Essa fáscia profunda é a fáscia do músculo peitoral. E aí ela vai fixar a mama ao músculo peitoral maior. E isso vai promover um movimento assimétrico da mama comprometida. Então, observem, você entendeu o espaço retromamário, que é aquela região de tecido conjuntivo entre a fáscia do músculo peitoral e a tela subcutânea, como vocês observarem aqui, como vocês chegaram a observar aqui, olha, espaço retromamário entre a tela subcutânea e a fáscia peitoral. Ele vai promover um movimento da mama. Então, quando você coloca, você solicita para a paciente ficar uma dessas duas posições e pede para ela contrair o músculo peitoral, vocês vão verificar esse movimento da mama e no momento que vocês verificarem esse movimento da mama, você vai ver se vai ter um movimento assimétrico entre as mamas. Tudo bem?
Bem, agora eu vou mostrar para vocês numa outra imagem também, aqui é uma imagem do Néter, aqui tem mostrando para vocês novamente que, olha, músculo peitoral maior, aqui você está observando as costelas, etc. E vamos falar agora sobre outras estruturas relacionadas com a mama. A primeira estrutura são os ligamentos suspensórios da mama, ou o epônimo ligamento de Cooper. Eu estou falando muito epônimo porque realmente aparece muito epônimo na mama e é muito utilizado ele. Qual a função dos ligamentos suspensórios da mama? Primeiro ponto é a fixação da glândula mamária à derme da pele. Então, esses ligamentos suspensores, eles vêm da derme, é tecido conjuntivo, fibras colágenas, pessoal. Eles vão a partir da derme e vão até a porção da glândula mamária. Como vocês estão observando aqui, gente, tudo que vocês estão enxergando aqui em amarelo é a gordura. O que vocês estão observando aqui em mais rosado são as glândulas mamárias. E aí vocês estão conseguindo verificar a presença desses septos. E esses septos brancos nós chamamos de ligamentos suspensores da mama. Eles vão ser constituídos por tecido conjuntivo fibroso, ou seja, fibras colágenas, grande quantidade de fibras colágenas, e normalmente é mais desenvolvida na parte superior da mama, certo? A partir desse momento, você já consegue associar uma correlação clínica, porque com o envelhecimento, a mama ela fica caída em mulheres. Lembrando, o nome caído, o nome correto é pitose mamária, com P mudo, pitose, PTOSE. A pitose mamária ela vai acontecer simplesmente devido ao envelhecimento, porque vocês sabem que o metabolismo diminui, o colágeno ele precisa ser renovado ao longo do tempo, e com o envelhecimento o metabolismo diminui, por exemplo, a quantidade de vitamina C, a absorção de vitamina C, que é importante para a renovação do colágeno, entre outras condições. E aí essas condições diminuem então a renovação do colágeno. A partir disso você começa, essas fibras colágenas elas conseguem ser mais distendidas. Então diante desse fato, os ligamentos suspensores não conseguem mais manter a mama levantada, e a partir disso você vai possuir pitose mamária. Bem, agora, como eu comentei para vocês, olha, os ligamentos de Cooper, eles vão aqui sustentar os lóbulos, né, também da glândula mamária. Esses lóbulos da glândula mamária, como eu comentei para vocês, os ligamentos de Cooper vão sustentar eles, e eles vão constituir o parênquima da glândula mamária. Bruno, lembra o que é parênquima? Parênquima é a parte funcional do órgão, é o local onde realmente irá produzir alguma secreção. Na mama vai produzir leite. Quem é que produz o leite? O lobo da glândula mamária, certo? Então ele vai ser constituído, vai ser considerado o parênquima do órgão, certo? Então, por exemplo, quando você pensa assim, em uma glândula endócrina, o parênquima da glândula endócrina é basicamente constituído pelas células epiteliais, os ácidos que irão produzir o hormônio, por exemplo, certo? E aí, entre cada lobo, certo, a gente vai possuir o espaço interlobar. E esse espaço interlobar vai ser basicamente constituído por tecido conjuntivo e também tecido adiposo, e eles vão constituir o estroma da glândula. Estroma é todo o tecido de sustentação daquele órgão. Então, por exemplo, numa glândula endócrina, normalmente é tecido conjuntivo, que é o estroma. Aqui na mama, de uma forma geral, a gente consegue verificar que nós temos a presença, a grande presença de tecido adiposo associada com tecido conjuntivo, certo? E olha só mais uma correlação clínica com relação ao câncer de mama. Os tumores malignos na mama, eles podem invadir septos fibrosos e eles podem exercer tração sobre eles. Bruno, que septos fibrosos são esses? Pois é, então, os ligamentos de Cooper. Então, os tumores malignos, eles invadem os ligamentos de Cooper, e aí, a partir disso, eles se conectam a esses septos e exercem tração. No momento que eles exercem tração, onde é que estava mesmo sustentado? Onde é que iniciava mesmo o ligamento de Cooper? Voltando o slide aqui. Olha, na derme da pele. Então, esse ligamento de Cooper aqui, imagina que formou um câncer nessa região. Se formou um câncer e ele começou a puxar esse ligamento de Cooper, vai acontecer uma depressão nessa região da pele, certo? Então, o que pode acontecer?
Quando esses tumores malignos eles invadem os ligamentos de Cooper ou septos fibrosos de uma forma geral, eles podem, e exercem tração, isso pode provocar retração da papila mamária, como vocês estão observando nessa imagem, depressões sobre a mama, como vocês estão observando nessa imagem, ou então uma característica que nós chamamos pele em casca de laranja, porque vocês estão vendo aqui vários pontinhos, tá bom? Então, isso daqui é mais uma correlação clínica que a gente pode associar com a anatomia da mama. Os ligamentos de Cooper, como eles estão fixados lá na derme, eles podem, quando você tem um câncer metastático, eles podem ser tracionados e a partir disso produzir depressões na mama, certo? Uma coisa que eu quero chamar a atenção é o seguinte. Aqui nós chamamos esse fenômeno de inversão da papila, certo? Ou retração da papila mamária, como está colocando no slide, mas nós chamamos esse fenômeno de inversão da papila mamária, certo? Nesse fato, nessa imagem. Só que essa inversão, gente, ela pode ser congênita, certo? Então vocês também não podem pegar e olhar de meu Deus, a papila está inversa. Inverteu a papila, ela está com câncer. Não, existe essa inversão congênita. Só que quando ela é congênita, ela normalmente é bilateral. Ela acomete aproximadamente 3% das mulheres, certo? E assim, existem vários graus de inversão da papila mamária. Existem alguns graus que, por exemplo, quando a mulher ela pressiona um pouco a mama, a papila, entre aspas, sai da inversão e fica em sua posição anatômica. Só que tem algumas que, mesmo você pressionando a mama, a papila continua invertida, certo? Então, quais são as consequências? Além de implicações psicológicas, porque às vezes a mulher ela pode não gostar daquela anatomia, porque queira sim ou queira não, é uma variação anatômica. Então, a partir desde as implicações psicológicas, isso pode gerar mastite e recorrência, ou seja, inflamação da mama, certo? E também dificuldades no momento da amamentação. No momento quando ela for amamentar o seu filho, ela pode ter dificuldade com a amamentação. O reparo das papilas mamárias, da inversão da papila mamária congênita, é por meio de cirurgia plástica. Então, é uma condição que é facilmente revertida através de uma cirurgia. Então, indo um pouquinho para a histologia, embora não é o nosso foco, mas só ainda um pouquinho mesmo. Então, olha só. Aqui é uma imagem bem interessante porque eu estou mostrando os lobos. Então, isso daqui é um lobo, isso daqui é outro lobo, isso daqui é outro lobo, isso daqui é outro lobo. Cada um é um lobo da glândula mamária. Quando a gente observa mais especificamente, realmente no microscópio, a gente consegue observar duas estruturas. A gente vai possuir uma estrutura denominada de ácinos, certo? Então, cada folheto desse daqui que vocês estão observando, ele vai possuir vários ácinos. E no final de cada ácino, né, a união deles, os ácinos eles vão se juntando. Cada ácino ele vai possuir um ducto e ele vai se juntando até que vai formar um ducto terminal, certo? Isso daqui, olha, a união de cada ácino com o seu ducto terminal vai formar a unidade lobular do ducto lobular. Isso daqui quem fala bastante é o Ross, certo? Só que a gente não vai dar tanto foco, estou apresentando para vocês. Cada folheto desse, certo, vai representar um lóbulo da glândula mamária. Então, repetindo, vamos em ordem. Então, cada um desses daqui, olha, é um lobo. Cada folhetinho, olha, eu peguei agora um folhetinho desse, olha, eu peguei todo esse conjunto e joguei para cá. Então, todo esse conjunto, eu peguei o lobo da glândula mamária, eu peguei cada um desses folhetos, cada folheto desse que vocês estão observando é um lóbulo. E aí, internamente, em cada lóbulo, eu vou possuir uma variedade de ácinos, vários ácinos, porque lembra que ácinos é como se fossem microglândulas, certo? E aí, esses ácinos, cada um deles vão possuir um ducto, ductos acinários. Esses ductos acinários vão se unir até formar um ducto terminal. Aí, a união dos ácinos com o ducto terminal, nós chamamos na histologia, o Roy chama bastante de unidade lobular do ducto lobular. Continuando, nós vamos observar que esses ductos terminais eles vão se fusionar e formar, olha, uma rede. Essa rede aqui de ductos, nós chamamos cada ducto desse de ducto lactífero,
certo? Então, ducto lactífero, então eu tenho vários ductos lactíferos. E por fim, vocês vão observar que os ductos lactíferos vão se unir e formar o que nós chamamos de seio lactífero, certo? Então, basicamente, essa é a ordem, certo? Vamos esquecer um pouco a parte mais histológica, certo? Então, vamos lá. Eu tenho o lobo da glândula mamária. Então, cada um desses daqui é um lobo. O lobo ele vai ser dividido em lóbulos. Cada lóbulo, certo? Ao final de cada lóbulo, ele vai possuir um ducto terminal. Esse ducto terminal ele vai se unir formando ductos lactíferos, que são todos esses ductos aqui. E os ductos lactíferos vão se reunir formando os seios lactíferos. Perfeito? Percebam que em cada lobo tem um seio. Olha, esse lobo tem um seio, esse lobo tem outro seio, esse lobo tem outro seio. Tá bom? Bem, a gente sempre precisa observar, gente, que no momento na abertura desse seio lactífero, que é na região da papila mamária, o ideal é que saia secreção leitosa realmente no momento da lactação. Normalmente há eventos em que pode acontecer uma secreção diferente de leite. E quando acontece isso, né, nós chamamos de derrame papilar. Isso daqui a gente precisa associar, a gente precisa levar em consideração e acender o sinal de alerta, porque isso pode indicar várias patologias. Isso pode indicar uma mastite? Pode, é possível, embora às vezes não aconteça. Mas pode também indicar um câncer de mama, certo? Como é que pode indicar um câncer de mama? Principalmente quando sai algum tipo de secreção purulenta ou então sai sangue, certo? Então, nesses dois casos aqui, eu sei que a imagem foi em preto e branco porque as duas eu tirei de artigo, mas essas duas imagens que vocês estão observando aqui é sangue. No texto está escrito que é sangue, certo? Então, esse derrame papilar ele pode ser espontâneo, como é nesse caso, certo? É um derrame papilar, está saindo sangue de uma forma espontânea, ou então por meio de pontos de gatilho, ou seja, eu sei que a pessoa está sem luva aqui, mas enfim, foi a foto do artigo, mas ele está apertando um local específico e no momento que ele aperta esse local, dá um derrame papilar sanguíneo, certo? Através de um ponto de gatilho, que o ponto de gatilho é esse. Então, toda vez que tiver derrame papilar, a gente precisa também ligar o nosso sinal de alerta para possíveis presenças de neoplasias. Resumindo essa anatomia, que a gente já comentou bastante coisa sobre a anatomia da mama, vamos começar. Então, vamos lá. Primeiro, vamos falar sobre o seio da mama, onde é que ela está localizada, de acordo com essa imagem, certo? Então, é medialmente, embora não apareça nessa figura, margem lateral do externo e vai até a linha axilar média. Superior, segunda costela, como vocês observaram, e aí agora até a sexta costela. Então, vamos mostrando mais internamente, até chegar na mama. Então, vocês têm um músculo peitoral maior e um músculo peitoral menor. Então, o peitoral maior aqui e o peitoral menor. Nós temos aqui, olha, nessa região, a face peitoral. Lembra que como é músculo esquelético, é formado por uma face muscular. E essa face muscular é chamada de face peitoral. Temos a região agora aqui mais clara, que nós chamamos de tela subcutânea. Lembra que a tela subcutânea eu vou encontrar as regiões de gordura, eu vou encontrar as glândulas mamárias, etc. Mas aqui representada por essa camada. Por quê? Porque eu quero mostrar para vocês, e essa imagem quis demonstrar, que entre a face peitoral e a tela subcutânea encontra-se o espaço retromamário. Lembra? O espaço retromamário ele é importante ele permite a movimentação da mama. E eu preciso lembrar disso, porque caso aconteça uma metástase para o músculo peitoral, a mama ela começa a ter movimentos assimétricos. De uma forma geral, ela começa a ficar mais rígida, ela fica mais fixa, certo? Os septos fibrosos, certo? Que unem a derme, certo? Às regiões glandulares da mama, nós chamamos de ligamentos suspensores da mama, certo? Lembra que esses ligamentos suspensores da mama têm duas correlações clínicas. Quando, a partir do envelhecimento, diminui a renovação do colágeno e a partir disso você tem pitose mamária. Outra correlação, você tem um câncer, o câncer ele começa a aumentar, realizar tensões nesse ligamento suspensor da mama, e aí a partir disso eu posso ter inversão de papila, eu posso possuir depressões na superfície tegumentar, ou também aquela característica que nós chamamos de pele em casca de laranja.
Os lóbulos de gordura, porque é constituída, a mama possui gordura, forma parte do seu estroma. Aqui, olha, especificamente os lóbulos da glândula mamária nessa imagem aqui, olha, ela está em repouso, ou seja, não está produzindo leite, ok? E aqui nessa outra imagem, quando os lóbulos da glândula mamária estão produzindo leite, certo? Ok? Então, aqui os lóbulos quando produzindo leite, aqui não produzindo, ou seja, essa é a região do parênquima da glândula. Cada lóbulo vai possuir o seu ducto terminal e eles vão se unir formando os ductos lactíferos. Também tem esse nome, tem alguns livros que chamam, não ducto lactífero, mas galactóforo. Galactóforo quem chama bastante é o Ross, por exemplo. E aí, os ductos lactíferos eles irão desembocar no seio lactífero ou seio galactóforo. E aí, no seio galactóforo, que vai ser a região terminal de cada lobo da glândula, a partir dele, ele vai lançar as suas secreções a partir da papila mamária, certo? E aí, observando ao redor aqui da papila mamária, vocês estão observando aquela região tegumental um pouco mais escura que nós denominamos de areola da mama, ok? Então, basicamente, todas as estruturas que estão constituindo a mama. Bem, embora não seja o foco da nossa aula, só quero que vocês percebam que ao longo do desenvolvimento, ao longo da idade de um indivíduo feminino, a mama ela vai se transformando, ela vai se modificando. Então, por exemplo, aqui a mama de uma pré-adolescente de 11 anos, 12 anos, 13 anos, 14, 16, tudo isso daqui ao longo do tempo, certo? Vocês estão percebendo que vai aumentar, está aumentando essa mama. Aí nessa outra imagem eu estou mostrando para vocês o que realmente acontece com cada um, certo? O que acontece em cada fase. Então vamos lá, vamos associar. Então eu volto na imagem e volto para cá para a gente sempre ir associando. Então, na pré-adolescência eu tenho essa mama, que é uma mama muito semelhante a uma mama rudimentar, certo? Uma mama masculina. Conforme vai aumentando os hormônios sexuais femininos que dão as características secundárias, que entre as características secundárias femininas está o aumento da mama, aumenta os níveis desses hormônios e aí começa a aumentar essa mama, certo? Ah, Bruno, por que então a mama do sexo masculino possui esses mesmos receptores? Possui, só que o indivíduo masculino ele vai possuir menos quantidade dos hormônios femininos, então por isso que ela não se desenvolve. Então vamos lá. Então, a partir dos 11 anos, certo? Percebam aqui a característica dos 11 anos, e aqui nos 11 anos começa a se elevar o botão mamário, certo? Quando chega aqui aos 12 anos, o que vai acontecer? O tecido subareolar e da papila mamária ele começa a ficar elevados à medida que o brotamento mamário se desenvolve. Quando chega aqui com 13 anos, o que vai acontecer? Com 13 anos, a base da mama se expande conforme o tecido subareolar e a papila mamária consegue se desenvolver. Quando chega mais adiante, com 14, a papila mamária e a auréola formam uma projeção secundária a partir da massa da mama, que é essa projeçãozinha que vocês estão observando aqui, certo? E a papila mamária ela vai ficando cada vez mais proeminente a partir da auréola. E quando chega aos 16 anos, certo? Conforme a mama adota a forma adulta, um suave contorno para o complexo da papila mamária e aureolar vai se desenvolver, que é essa região aqui. Tá bom? Então, basicamente, aqui é um resumão das características da mama ao longo, as características, o desenvolvimento anatômico da mama conforme a idade, desde a pré-adolescência até os 16, os 16 anos. Nos 16 anos, essa mama ela já vai adquirindo o formato de uma mama adulta, ok? Mas pode acontecer isso. Vamos supor que qualquer mulher, ela não desenvolveu a mama de uma forma ideal, ou vamos dizer assim, que ela não se satisfaça, existe isso, e aí ela tem uma condição chamada de hipomastia. Olha o nome, hipo, pequeno, certo? Menor, mastia, mama. Ou seja, ela tem uma mama pequena. Essa mama pequena, ela não se sente satisfeita com ela, certo? Ou ela realmente pode ter hipomastia.
E aí ela quer aumentar o seio, né? Quando a gente fala seio, né, esse nome é o mais popular. O nome é aumentar a mama, o correto é falar mama. Então ela quer aumentar a mama. O procedimento que ela vai utilizar, que ela irá realizar, nós chamamos de mastoplastia, ou seja, uma plástica da mama. A mastoplastia pode ser realizada, por exemplo, com prótese mamária. Normalmente, como todo mundo conhece, a prótese de silicone, certo? Existem os materiais específicos desse silicone, que não é o foco aqui, certo? Mas é a prótese de silicone. Então, quando a mulher ela considera a mama dela pequena, ela quer aumentar sua mama, aí ela vai fazer o procedimento de mastoplastia, certo? De forma inversa, antes de eu explicar como mais ou menos acontece essa hipomastia, como acontece a cirurgia da glândula da mastoplastia, pode acontecer o inverso. Ela não tem hipomastia, ela tem gigantomastia. Né? Então a gigantomastia ela já é o inverso, é quando a mama ela fica muito grande e essa mama muito grande ela começa a gerar, vamos dizer assim, realmente alterações funcionais na mulher. Então não é uma mama grande que não gera deficiência de função. Sim, gera uma mama grande porque a mama começa a pesar muito e começa a sobrecarregar a coluna. Então vamos dizer assim, é uma cirurgia plástica, que no caso vai ser uma mastoplastia, que não vai ser de aumento, agora vai ser de redução, então vai ser uma mastoplastia de redução, é para devolver a questão funcional da mulher, não simplesmente a questão estética, como no caso da hipomastia. A hipomastia aqui, né, quando você faz a mastoplastia, é uma questão mais estética. Na questão da mastoplastia de redução, não. É uma questão mais funcional. Tanto que a cicatriz mesmo é um pouco mais evidente no caso de mastoplastia de redução. Mas vamos falar da mastoplastia de aumento, que é a mais comum, certo? Então vamos lá. Quando você vai inserir, por exemplo, aqui, esse daqui está representando a prótese de silicone, essa região aqui em azul, você pode escolher 3 regiões para você inserir o silicone. Essas 3 regiões irá depender de vários aspectos. Vai depender da pele da paciente. Se a pele da paciente, por exemplo, for uma pele muito fina, às vezes, se eu colocar essa prótese nessa região que nós chamamos de subglandular, pode ficar muito exposta. Pode não ser legal porque pode ficar, entre aspas, aparecendo muito como se fosse ficar mais artificial, certo? Vocês vão levar em consideração também, além da pele da paciente, o próprio profissional vai levar em consideração o que ele se sente mais apto. Vocês vão levar em consideração o tipo de material, porque vocês vão verificar que, por exemplo, a prótese de silicone do Brasil tem um tipo que aqui no Brasil que não tem nos Estados Unidos, e é aqui que acontece mais no Brasil, sendo que o Brasil ele é referência em cirurgia plástica. Ele tem um material que favorece, vamos dizer assim, a cirurgia. Enfim, existem várias questões que a gente não vai entrar nesse escopo, tá? Mas vamos lá. Onde é que a gente pode colocar essa prótese? Ela pode ser localizada aqui, ó, na região subglandular, ou seja, entre a glândula mamária e o músculo peitoral. Então, a subglandular, entre a glândula e o músculo. Vamos para o outro, para esse lado aqui. Ela pode ser submuscular. Como é que é submuscular? Você vai colocar a prótese de silicone entre o músculo peitoral maior e o músculo peitoral menor. Então, subglandular e aqui a submuscular, que fica entre os 2 músculos peitorais. Vamos tentar levar em consideração quais são as vantagens e desvantagens de cada uma. Por exemplo, na subglandular, como eu falei para vocês, se por um acaso a paciente tiver uma pele muito fina, a subglandular ela pode não ser tão indicada. Mas por que ela não pode ser tão indicada? A prótese ela não vai ter tanta sustentação, pode dar o aspecto artificial, enfim. No caso da submuscular, o que vai acontecer? Às vezes pode acontecer leves movimentações dessa prótese com os movimentos do cíngulo superior. Lembra, o cíngulo superior, o peitoral maior, ele movimenta o cíngulo superior. Lembra que uma das inserções do músculo peitoral maior é na região da epífise proximal do úmero. Então, como ele se insere lá no úmero, a movimentação do úmero está relacionada, por exemplo, com os músculos peitorais. É só você lembrar que você faz supino, certo? Que é um exercício de peito, movimentando o seu cíngulo de membro superior,
certo? Então, nesse sentido, dependendo da atividade física desse indivíduo, dessa mulher, então essa, essa forma, né, a forma de mastoplastia submuscular, ela pode não ser tão indicada. O que muitos cirurgiões eles realizam? Se na subglandular tem um aspecto, tem uma desvantagem, e a submuscular tem outra desvantagem, vamos unir essas duas vantagens, né? Aí eles podem escolher essa daqui, que é a subfacial. Essa subfacial, olha só, lembra que o músculo peitoral maior, ele vai ter a sua fáscia, que é a fáscia peitoral. Então eu vou colocar entre a fáscia e o músculo. Percebam que a fáscia ela não é tão espessa como o músculo. Então, nesse sentido, essa prótese ela vai conseguir, por exemplo, ter uma maior sustentação. E aí ela vai pegar tanto os benefícios da subglandular como os benefícios da submuscular. Certo? Então ela vai pegar os benefícios das duas formas de realização. Só que, lembrando, pessoal, isso daqui tudo depende do material. A cirurgia plástica ela se modifica rapidamente. E hoje no Brasil, praticamente devido à qualidade do material, praticamente todas as pacientes realizam subglandular. Somente quando o aspecto, principalmente da questão de tegumento da pele fina dela, é que não é mais utilizada a subglandular. Mas os materiais hoje existentes, praticamente todos vão ser indicados subglandulares, tá bom? Bem, a formação aqui da mama, gente. Isso daqui vai lembrar muito para vocês, por exemplo, as mamas, a região onde está localizado o tecido mamário de outros animais. Pessoal, as mamas elas vão ser formadas a partir de estruturas embrionárias chamadas de cristas mamárias ou linhas mamárias. Essas linhas mamárias elas vão seguir esse trajeto pontilhado. É por isso, por exemplo, gente, que animais de quadrúpedes, né, que andam com os 4 pés, normalmente a mama deles não é na região peitoral, mas sim na região inguinal. Se você lembra de uma vaca. A vaca, na verdade, a região, né, do úbere dela não é na região peitoral, é na região inguinal dela. Então, onde é que vai ser produzidas as glândulas mamárias, vão ser desenvolvidas, vai ser na região da inguinal de quadrúpedes. Então, o que acontece? Se nessa região acontecem as cristas mamárias, então quer dizer que eu posso ter mamas nessas linhas, nessas regiões, por algum motivo se desenvolveu. Então, a gente pode ter algumas falhas nesse desenvolvimento das mamas. E aí eu vou comentar para vocês essas falhas. Primeira, polimastias, ou seja, mamas supranumerárias. Então, ao longo, gente, dessa linha mamária, certo? Dessas cristas, eu posso ter outra mama, simplesmente formar uma outra mama mesmo, certo? Aí eu tenho polimastia. Eu posso ter amastias, ou seja, ao longo da crista mamária não se formou nenhuma mama. Aí eu tenho amastia. Agora eu posso ter uma outra condição que nós chamamos de politelia, ou seja, são as papilas mamárias supranumerárias. Só que um detalhe, a politelia é diferente da polimastia, por quê? Porque a polimastia são mamas, literalmente. São as mamas formadas. Então, eu vou ter tecido glandular. A politelia não. Eu vou ter uma papila mamária somente. Mas eu não vou ter sobrejacente às glândulas mamárias. Então, a diferença de polimastia é que na polimastia eu vou ter uma mama mesmo, com tecido glandular. E na politelia não. Eu só vou ter a papila mamária. E, curiosamente, ela é mais comum em homens. Ou então eu posso ter a amasia, né, que é o desenvolvimento aqui das papilas mamárias, mas sem o tecido mamário. Nesse caso de amasia, gente, o que acontece é o seguinte: eu só tenho a formação das duas papilas mamárias aqui, olha. Eu tenho essa papila mamária aqui, essa papila mamária aqui, ok. Mas não se desenvolveu o tecido glandular sobrejacente. Aqui nesse caso eu não tenho questão supranumerárias, lembram? Na amasia eu não tenho nada supranumerário. Eu tenho o desenvolvimento das papilas mamárias normais, certo? Só que eu não tenho o tecido glandular, o tecido mamário subjacente. Tudo bem? Normalmente, quando eu tenho questões supranumerárias, ou seja, polimastia ou politelia, essas são as frequências. Eu posso ter
normalmente 5% é na região axilar, 90% vai ser na própria região torácica e os outros 5% vai indicar região abdominal e associando a região também inguinal, tá? Então, quando eu tenho aqui as regiões supranumerárias, principalmente a polimastia ou politelia vão acontecer na região torácica. Bem, pessoal, vamos dar um pause agora e em seguida nós vamos falar um pouco sobre a vascularização da mama.